Olá, continuando nossa aula. Aqui nós temos um exemplo de hierarquia de um processo. Como eu disse para vocês, um processo ele tem várias partes. Ele pode ser um processo de negócio, tem um subprocesso, ele pode ter a função de negócio, tem a atividade, tem tarefa, tem cenário e tem o passo. O passo é o nível mais atômico, o nível mais simples dentro de um processo. Que aqui está, quanto mais aqui para baixo, é o baixo nível de automatização, que é a visão física e a visão lógica de um processo. Por exemplo, processo de negócio, que é o tema que representa o processo de negócio primário, de suporte ou de gerenciamento. É a diferença, por exemplo, o processo de suporte. É aquele processo lá que eu disse de hotel. Por exemplo, fazer um atendimento seria um processo de suporte. Um suporte de gerenciamento já é um processo mais complexo. Por exemplo, um processo lá num sistema de ERP, da gestão de compras ou da gestão do RH. É um processo mais abrangente, não é um processo que executa apenas atividades. Ele pode ter, por exemplo, atividades vinculadas. Vamos supor, quando você está realizando lá na parte do processo de compras, antes de dar sequência, a compra teria que passar lá para o diretor autorizar, porque tem que ser a pessoa que tem o perfil, que permite autorização, e dentro disso ainda pode ter um controle do nível. Por exemplo, se até uma compra até 500 mil reais, esse perfil que pode fazer. Uma compra acima de 1 milhão, só determinada pessoa pode fazer. Só determinado perfil, quer dizer. Tudo isso já faz parte de um nível mais complexo. Esse é um processo de gerenciamento. Nós temos dois tipos de organizações. Temos as verticalizadas e as horizontalizadas. Que nas verticalizadas você não tem integração entre as áreas funcionais. E isso aqui é mais complicado porque vamos supor que essa pessoa aqui esteja com problema no processo. Ela tem que, vamos supor que esse aqui é o funcionário executor. Aqui tem o coordenador dele. Coordenador. Aqui, vamos supor que tem o gestor. E aqui tem o gestor sênior. E lá em cima está a diretoria, que já está o nome aqui. Esse daqui teria que passar as informações para esse aqui se comunicar com essa área, e esse aqui passar para toda a hierarquia. É claro, em alguns lugares faz sentido ter isso aqui. Por exemplo, quando nesse nível aqui você tem muitos funcionários, muita gente para controlar, e quando as atividades dela não tem um negócio tão complexo, seja algo mais repetitivo, isso aqui é um modelo mais hierárquico. Por exemplo, um modelo militar tem que ser assim, tem que respeitar essas hierarquias. Isso pode gerar o quê? Uma falta de integração, pode dificultar a comunicação. E essa dificuldade de comunicação faz o quê? Faz congelar a flexibilidade, fica mais rígida. Ou seja, isso aí atrasa na comunicação, gera um certo gargalo. Agora, nas horizontalizadas, as áreas são totalmente integradas. Essa pessoa aqui pode conversar com essa, desse setor aqui pode falar direto com esse daqui e assim sucessivamente. E quando você faz automação com sistemas, por exemplo, utilizando sistemas de ERP, o seu modelo vai ficar assim, conforme a horizontal. Por quê? Porque o sistema ERP, até por causa das necessidades do próprio negócio, ele por padrão já é integrado. Ele já tem essa integração. E não apenas entre áreas funcionais da empresa, mas até se tiver filiais, de uma matriz entre as filiais, tudo é integrado. Vamos supor lá que, por exemplo, se uma compra de 10 milhões, vamos supor, de 20 milhões de reais, um negócio lá de 50 milhões, só possa ser realizado pelo presidente.
Perceba que o presidente está no nível mais alto ali da presidência. E aqui não tem o presidente. Então essa área aqui vai passar isso aqui para esse pelo próprio sistema e pode estar integrado. É claro que na prática eles vão se reunir e conversar antes, mas depois, para formalizar, ele vai fazer isso em algum sistema, em algum contrato, porque às vezes o presidente não é o dono da empresa, ele pode ser um funcionário também. Às vezes o diretor não é acionista da empresa, ele é apenas diretor funcionário, que recebe um salário para trabalhar ali na empresa. E então tem que ter um controle do que essa pessoa está fazendo no sistema também. Imagina, a pessoa toma uma decisão importante e você não colocou que isso seja obrigatório lá no fluxo da sua modelagem. Ou seja, o teu sistema não faz esse controle. Tem que ter esse controle e tem que ainda que ser fácil de rastrear pela pessoa que faz auditoria lá no seu sistema. Isso daí tem que ter um rastreamento mais simplificado para que ele possa fazer toda a auditoria e controle e garantir que está sendo feito das formas legais incorretas, com as aprovações necessárias, de acordo com os níveis de autorização. Ok. Por que orientar para o processo? Dependente do porte da organização, seja ela pequena ou seja grande, ela tem que essencialmente ter uma boa administração, porém, porque a empresa que não tem planejamento e controle, não sabe os objetivos que pretende alcançar, como que ela vai chegar a um resultado? Você só chega no resultado se ele estiver claro. E, por exemplo, quando você modela um processo, pelo que eu falei aqui, você sempre sabe qual é o seu resultado. Você vai seguir passo a passo e chegar em determinado resultado. Ou seja, se o teu resultado está bem definido, fica fácil mensurar até a porcentagem de alcance. Por exemplo, você coloca, quando você está realizando um processo, você pode colocar indicadores. Vamos supor que teu processo tenha 6 tarefas. Cada tarefa, se você olhasse ela assim de forma isolada, você vai ter uma visão mais clara da porcentagem que ela faz naquele processo. Quantos por cento, por exemplo, que aquela atividade ali envolve de esforço. Ou seja, se você tem um controle de porcentagem, de indicador, em cada uma dessas tarefas, por exemplo, a tarefa 1, 10%, tarefa 2, 20%, tarefa 3, 25%. Quando você estiver na tarefa 3, a sua porcentagem do processo que foi alcançada vai ser aquela porcentagem lá da soma. Vai ser a soma das porcentagens. É claro que se você não atinge as últimas tarefas que fecham o processo, você pode até ter completado algumas tarefas, mas o resultado não foi atingido. E aí que fica mais fácil de controlar as metas. Por quê? Porque você tem um controle em um nível de atomicidade, de isolamento de cada tarefa. Ou seja, é mais fácil controlar o todo quando você tem um controle maior sobre as partes. Que outra definição de BPM? Nós temos várias definições de BPM. Depois eu vou deixar esses slides ali no ambiente do Moodle para que vocês possam ler e até baixar esse arquivo, porque se algum dia você for trabalhar com um processo de negócio na organização que você entrar, você vai ter esse material. E quem trabalha com gerenciamento de processos na área de TI é o analista de negócios, o gerente de processos, o arquiteto de processos. Tem vários cargos relacionados à gestão de processos na área de tecnologia da informação. E essa aí é uma tecnologia, isso aí é um conteúdo emergente na área de tecnologia de informação, porque atualmente a maioria das grandes organizações mais desenvolvidas fazem isso, o gerenciamento de processos de negócio. Por exemplo, as empresas grandes, públicas ou privadas, quando vão contratar um desenvolvimento de software, elas já exigem que uma das entregas seja a modelagem dos processos. Aqui permite alcançar os objetivos da organização por meio da melhoria nos
controle dos processos essenciais. É uma abordagem disciplinada para quê? Para identificar, desenhar, executar, documentar, por exemplo, é a documentação que você vai entregar lá para o seu cliente ou para o gestor lá da sua área, que você trabalha na empresa que pedir para você fazer algum controle de processo. Vai ter o monitoramento, que pode ser feito de forma manual, até mesmo por sistemas de gerenciamento, as suítes de BPM, e fica mais fácil para controlar e melhorar os resultados. É um conjunto, BPM também é um conjunto de técnicas, tecnologias e mecanismos de governança, ou seja, está no nível de controle, no nível mais alto. Por exemplo, a governança em uma organização, ela está no nível acima da gerência, ou seja, é uma área de maior controle, ou seja, controle mais abrangente, um controle do todo. É possível simular também no sistema de gerenciamento de processos de negócio, simular os processos, para ver se realmente vai atender as necessidades, os requisitos quando for implantado no ambiente de produção. BPM tem um ciclo básico, você pode entendê-lo daqui para cá. Esta é a ordem que o ciclo de BPM deve ser realizado. Primeiro modelar, depois desenhar. Vou explicar aqui mais para frente qual é a diferença entre modelar e desenhar. Depois, executar os processos, monitorar e revisar. Este é o ciclo básico e padrão de BPM. BPM teve 3 ondas, um histórico aqui. Primeira onda, segunda onda e terceira onda aqui. Foi em 2000, aqui em 90 e aqui em 80, nas décadas. Aqui o histórico na década de 80 é qualidade total, controle estatístico de processo, utilizando Six Sigma, que é uma metodologia lá para ter um maior controle sobre os erros na área de produção. Movimento taylorista dos anos 90. Aqui em 90, dos anos, quer dizer, 1920, a maioria dos trabalhos não eram automatizados. Você tinha um baixo nível de automatização ainda. Depois começou a industrializar e automatizar. Em 90 tem o movimento da reengenharia, que é o Business Process Engineers, e começou os processos automatizados com os ERPs, que davam mais flexibilidade e agilidade nas mudanças internas e externas. E já em 2000 já surgiu o BPM, que é voltado para o gerenciamento de processo, determinada e dirigida para atingir a satisfação do cliente. E teve a convergência das teorias da administração, que gestão qualidade total, engenharia, Six Sigma, gerenciamento de projetos, tudo isso integrado com as tecnologias mais modernas. Qualidade total e controle estatístico de processo. Tinha pontos positivos, tinha também as limitações. Por exemplo, um ponto positivo aqui, foco em dados, não na opinião pessoal. O culpado é o processo, não as pessoas, mas tem que ver que quando executa o processo, se você culpa a pessoa, você não vai ter a chance de melhorar o seu processo. Por quê? Porque você acha, não, isso foi um erro dele porque ele não sabe fazer. Mas não vai identificar que o seu processo talvez poderia não ser feito daquela forma, ou de uma forma mais intuitiva. Qual a limitação? A visão de processo como qualquer sequência de atividade. O objetivo maior é eliminar flutuações e obter um processo consistente, mas não necessariamente bom. Engenharia de processos. Tem os pontos positivos, que redefine a visão do processo como uma sequência de fim a fim, gera resultado e valor para o cliente. Foco no desenho do processo ao invés da sua execução, que é um ponto positivo também. Limitação, prega uma grande reestruturação ao invés da melhoria contínua, porque a engenharia, depois eu vou mostrar ali numa fábula, que é uma mudança mais drástica, ou seja, não é apenas uma melhoria, você para de fazer a forma que estava sendo feita e começa a fazer de um jeito totalmente diferente. Isso aqui. Ok, até a próxima aula.